Minha sogra esvaziou as contas da minha esposa e minha mulher ficou do lado dela, esperando que eu repusesse o dinheiro. Se há algo com que meus pais me abençoaram foi me dando um lar cheio de amor, um lar onde se amavam e me amavam. Considero que essa foi a maior herança que me deixaram. Não quero dizer que nos faltasse algo. Tanto meu pai quanto minha mãe tinham boas carreiras, e embora não fossem ricos, acredito que o mais importante que me deixaram foi isso. Contudo, me ensinaram a valorizar os laços familiares, especialmente os genuínos, e para mim, laços familiares significavam todo aquele que estivesse próximo, como família, não importando se tínhamos laços sanguíneos ou não. Desde cedo, me ensinaram que o relacionamento é o maior ativo que um homem pode ter observando-os. Aprendi a valorizar as relações acima do tamanho da carteira e a lealdade acima do que pudesse ganhar de uma pessoa. Essas também foram as qualidades que procurei em uma mulher, qualidades que acredito ter encontrado na minha esposa Naomi. Conheci Naomi há 4 anos na biblioteca pública. Como ambos gostávamos de ler, acabamos conversando enquanto eu procurava um livro e ela outro. Isso nos levou a almoçar juntos em um café próximo. Fiquei fascinado pelos seus olhos brilhantes e seu riso contagiante. Para melhorar ainda mais, ela era muito divertida e eu soube imediatamente que queria sair com ela. Talvez o que mais tenha me cativado foi a forma como ela frequentemente me trazia presentes. Embora não estivesse tão bem financeiramente quanto eu, eram coisas pequenas, mas o valor não era o importante. Ela comprava essas pequenas coisas dizendo que lembravam ela de mim. Ver essa dedicação me tocou profundamente, muito mais do que eu poderia imaginar. Alguns meses depois do início do nosso relacionamento, seus pais, Jerry e Sophie, a expulsaram de casa. Diferente de mim, Naomi não teve sorte com seus pais. Não apenas não estavam bem financeiramente, como também eram muito frugais emocionalmente em relação à filha. Enquanto eu nunca duvidei do amor dos meus pais por mim, Naomi teve que lutar por carinho. Ela costuma dizer que seus pais não eram mais pessoas, apenas imperfeitas. Contudo, eu discordo. Talvez não fossem mais pessoas, mas claramente deveriam ter feito um trabalho melhor com ela. Ninguém é perfeito, mas isso não os desculpa pela terrível forma como a trataram. Deixar uma criança passar fome já era impensável, e depois expulsá-la simplesmente porque não podia pagar as contas da casa, como se cada centavo que ganhava trabalhando como assistente numa livraria já não estivesse indo para o bolso deles. Já se pode imaginar que não guardo bons sentimentos pelos meus chamados sogros. Enfim, expulsaram-na e eu pedi que ela se mudasse comigo. Embora eu fosse praticamente responsável por todas as finanças, nunca considerei isso um fardo. Ao contrário, senti que nos aproximávamos ainda mais e nos apaixonávamos mais um pelo outro. Muitos dias depois, ou melhor, passaram-se alguns anos, eu me ajoelhei, pedi ela em casamento e ela aceitou. Casamo-nos, e na noite após o casamento, ela mencionou o desejo de abrir uma loja de moda. Honestamente, achei uma ótima ideia. Ela costumava dizer que, se pudesse pedir um desejo, seria ter uma loja de moda, mas sempre que falávamos seriamente sobre isso, ela descartava, chamando de um sonho bobo. No entanto, naquele dia, recusei-me a deixá-la menosprezar seu sonho e prometi que a apoiaria se ela decidisse segui-lo. Não era como se ela não tivesse cabeça para negócios, de fato, ela pensava muito bem. Falando da minha família, não havia como a loja fracassar com o apoio que recebíamos. E assim foi. Em um ano a loja de moda de Naomi tornou-se um grande sucesso e hoje é considerada uma das maiores da cidade. Nesse mesmo ano, Naomi recebeu uma herança significativa. Seu avô lhe deixou alguns apartamentos e um negócio de artesanato que estava na família há 4 gerações, o qual também se tornou dela ao completar 26 anos. Contudo, seus pais tinham outros planos e tentaram convencê-la a deixar os apartamentos e o negócio de artesanato sob o controle deles, chegando até a chantageá-la emocionalmente. Naomi teria cedido, não fosse por mim. Disse-lhes que Naomi manteria o controle de tudo e que meu advogado entraria em contato com eles se insistissem. Isso significava mais trabalho, mas não havia chance de deixá-los tirar dela o que lhe pertencia legitimamente. E foi muito trabalho. Os apartamentos precisavam de grandes reformas para se tornarem locais desejados por turistas, e o negócio de artesanato, que mal se mantinha positivo, também exigia atenção. Foram meses e meses de noites em claro até estabilizarmos tudo. Com os dias agitados para trás, eu mal podia esperar pelos dias em que seríamos apenas nós dois construindo nossa vida juntos, e achei que era isso que ela também queria. Até que, 2 dias atrás, Naomi veio até mim dizendo que queria que sua mãe voltasse a fazer parte da sua vida. E por voltar à vida dela, ela queria que sua mãe se mudasse para nossa casa. Eu não poderia estar mais surpreso.
Estamos falando de uma mulher que não pensou duas vezes antes de expulsá-la de casa, que junto com o marido tentou roubar sua herança. Perguntei o que tinha causado esse desejo repentino, e ela disse que sua mãe a havia procurado, pedindo desculpas por tudo que a havia feito passar. Sua mãe alegava que nunca quis magoá-la, mas que era culpa de Naomi por tê-la forçado a agir daquela maneira. Achei isso inacreditável. Se realmente estivesse arrependida, assumiria a responsabilidade, não jogaria a culpa em cima da filha. Além disso, acredito que esse arrependimento repentino tem muito a ver com o aumento da fortuna de Naomi. Tentei explicar essas coisas para ela, dizendo que deveria ser cética quanto ao súbito interesse da mãe, mas Naomi já havia decidido. Disse que não queria perder a chance de oferecer perdão. Apontei que perdoar não significa permitir que ela volte à sua vida como se nada tivesse acontecido, poderia perdoá-la, mas de longe, mantendo distância. Quando lhe disse isso, Naomi perdeu o controle, começou a gritar, me insultou e me acusou de ser egoísta por não querer que ela tivesse uma boa relação com seus pais. Disse que eu não entendia, porque tinha pais amorosos, e que nem todos tinham a mesma sorte. Já se passaram 2 dias e ela ainda não me dirige a palavra. Desde aquela noite, ela começou a dormir no quarto de hóspedes. Não é que eu não queira que ela tenha uma relação com os pais, mas seus pais já mostraram quem são, e ela sabe disso, ela sofreu muito por isso. Só sugeri que fosse cuidadosa porque não quero vê-la sofrer novamente. Não acho que esteja errado por apontar isso. Vocês acham? Atualização 1. Se passaram cerca de 6 dias desde que compartilhei minha história com vocês, e primeiro, devo dizer que uma coisa é esperar que algo ruim aconteça e outra bem diferente é experimentá-lo. Lembrem-se que lhes disse que Naomi começou a me dar o tratamento do silêncio quando apontei que era má ideia trazer a mãe dela de volta para sua vida. O pai dela não tem estado em contato, talvez eu tenha esquecido de mencionar, mas eles também estão divorciados. Estive repassando mentalmente a conversa com Naomi e me dei conta de que trazer novamente sua mãe para sua vida também significava que sua mãe viria morar aqui. Voltando à história, para minha surpresa e decepção, Naomi nunca abandonou seu silêncio até hoje. Durante 6 dias, ela nunca me disse uma palavra e continuou dormindo no quarto de hóspedes. Se ela pensava que suas ações forçariam minha mão para conceder seu pedido, só conseguiram o efeito contrário. Se algo esses eventos estão fazendo é me fazer questionar se realmente conheço a mulher com quem me casei. Antes de tudo isso, eu poderia ter jurado que sabia onde estava seu coração, mas esses eventos estão me mostrando que, se o coração dela estava em algum lugar, não era comigo. Por isso estou aqui pedindo a opinião de vocês sobre tudo o que aconteceu recentemente. Então, esta noite, quando ela voltou do trabalho, me cumprimentou, até perguntou como havia sido meu dia. Talvez uma parte de mim soubesse que seu perdão repentino, entre aspas, já que não ofereceu desculpas, escondia uma armadilha, porque eu continuava esperando que algo desse errado em algum momento. Não tive que esperar muito, e justo quando nos sentamos para jantar, Naomi explodiu em lágrimas, dizendo-me que eu não acreditaria no que lhe havia acontecido naquele dia. Eu sabia que ela estava em contato com a mãe, sabia porque percebia, ou era isso ou estava me enganando, mas acho que o engano teria sido menos pior do que o que ela me contou. Pedi que me contasse o que havia acontecido. Segundo ela, sua mãe havia esvaziado todas as contas da loja de moda, do negócio de artesanato e dos apartamentos. Justo quando eu estava tentando me recuperar da bomba que ela me lançou, Naomi continuou, sem vergonha aparente, pedindo-me que dissesse que iria repor tudo. Pedi que me desse 1 minuto para digerir tudo o que acabava de me lançar, porque eu estava comendo e a comida foi parar em um lugar onde não devia. Enquanto tossia e tentava respirar melhor, comecei a me perguntar várias coisas, e uma pergunta era a mais importante de todas: quem havia autorizado o acesso não apenas à conta da loja, mas também às contas dos outros negócios de Naomi? Novamente, conforme Naomi contou sua história, não foi difícil perceber que, de alguma forma e por algum motivo, Naomi havia dado acesso às contas para sua mãe, e agora, depois de ser enganada, quer que eu entre para salvar o dia. Acho que meu dever como marido terminou no momento em que alertei que nada de bom sairia disso, quando lhe disse que se reaproximar da mãe era tão má ideia quanto se servir um copo de lava e bebê-lo. Mas ela não apenas não me escutou, foi pelas minhas costas e agora ficou sem dinheiro, e quer que eu pague tudo. Estou 110% certo de que não vou pagar nada, nem mesmo os advogados para resolver esse assunto. Está claro que ela não gostou disso, e o tratamento do silêncio voltou. Atualização 2. As pessoas nos comentários da minha publicação anterior, de cerca de 3 dias atrás, diziam que eu não deveria ajudar minha esposa, mas que publicação elas leram, se foi exatamente isso que eu disse que faria.
A decisão de não resgatar Naomi é definitiva, não admite discussão, nem mesmo para aqueles que comentaram que era minha esposa e que eu deveria ajudá-la. Nem é que ela me pediu dinheiro para enfrentar a mãe dela pelo roubo, ela quer que eu reponha o dinheiro e que sua mãe fique com tudo. Ela não apenas aceitou sua mãe de volta na vida dela, como também lhe deu acesso a tudo que possuía. Mas quem faz isso sem primeiro determinar a lealdade da outra pessoa? Isso foi além da irresponsabilidade. Minha recusa em ajudá-la não é uma forma de vingança, mas sim de fazê-la assumir a responsabilidade por suas ações. Todo negócio bem-sucedido se tornou bem-sucedido porque seus donos foram responsáveis e não tomaram decisões imprudentes. Além disso, estamos falando de muito dinheiro, não é como se estivesse perdido num bolso velho. O que aconteceria depois? O que me garantiria que ela não voltaria a dar acesso ao seu querido dinheiro para a mãe? A lição aqui é: arrume sua bagunça e aprenda o valor do esforço e do dinheiro. Também esperava que, com minha recusa, ao menos ela abrisse os olhos para ver a verdadeira natureza de sua mãe. Infelizmente, em vez de ver sua mãe como a inimiga que é, Naomi começou a me tratar como o vilão. Desta vez, ela não apenas dorme no quarto de hóspedes, como também já levou suas coisas para lá, e como você pode imaginar, continua sem falar comigo. E agora aqui está o que realmente me desconcerta, considerando que meu crime, entre aspas, porque não é tão terrível quanto o da sua mãe, alguém esperaria que, se Naomi está me dando o tratamento do silêncio, ela daria algo ainda pior à sua mãe, ou pelo menos o mesmo tratamento. Não estou dizendo para bater nela com uma cadeira ou contratar matadores, mas tenho boas fontes que me dizem que Naomi continua se encontrando com a mãe como se nada tivesse acontecido, como se aquela mulher louca não tivesse acabado de roubá-la. Uma vez, quando eu tinha 11 anos, alguém roubou minha bicicleta. Pensando bem, seria como se depois disso eu tivesse convidado o ladrão para tomar um café para colocar a conversa em dia. Ei, que bom que também gostou da minha bicicleta, ladrão, deveria ter roubado antes, servia muito bem para ir à escola, mas agora eu tenho que andar ou pegar o ônibus escolar. Ah, se eu apenas tivesse uma bicicleta, ladrão. Falando nisso, o que mais você quer roubar? Você nunca muda, não é? Toma meu dinheiro. Ah, por sinal, meu café tem só 2 goles a menos, se quiser, já sabe. Dizer que essa história é uma loucura é pouco, mas o pior de tudo é que minha conversa com o ladrão é inventada, enquanto a conversa entre Naomi e sua ladra, também conhecida como Sophie, também conhecida como mãe, também conhecida como barata fedorenta, não deve estar muito longe disso. Assim, ela pode perdoar facilmente sua mãe, enquanto eu tenho que trabalhar para ser perdoado. Como pode ter lealdade e devoção à mãe dela? Neste momento, penso que sua família a deixou tão traumatizada que ela não consegue ver o que é normal. O normal é que sua mãe é uma pessoa horrível e que ela não deveria ter contato, mas esse não é o caso. Felizmente, eu estou vendo isso e estou cansado de ter lealdade e devoção à minha esposa. Claro, haverá pessoas que dirão que se vejo minha esposa traumatizada deveria ajudá-la, mas também poderiam dizer o mesmo da mãe de Naomi, pois seguramente ela também foi traumatizada por alguém, e assim seguiríamos uma cadeia de traumatizados. Mas esses não são meus macacos, nem é meu circo. Prefiro quebrar o elo e sair. Depois de tudo que fiz por minha esposa, não tenho que ganhar seu perdão, deveria estar recebendo um dela por não ter me ouvido e pela sua exigência ridícula. Mas aqui estamos, num circo onde os macacos estão fazendo malabarismos com facas e logo alguém vai sair ferido. Atualização 3. Esta história se desenrola em tempo real, sendo que é um trabalho diário, como se a cada dia eu tivesse que fazer uma atualização, porque é um não parar de coisas novas que acontecem. Não é que eu publique todos os dias, mas geralmente é a cada 4, 5 ou 6 dias, neste caso, 4. Agora, estive recebendo ameaças da minha sogra. Começou há 3 dias e começou com mensagens de texto, mensagens cheias de espuma pela boca sobre como ela iria me arruinar e garantir que tudo pelo que trabalhei fosse para o lixo. Também prometeu ir atrás da minha família. A mulher louca nem sequer tentou esconder sua identidade. Embora eu nunca tenha tentado esconder o fato de que não gostava dela, não fiz nada que justificasse que ela começasse a me enviar ameaças. Quando levei as ameaças à polícia, disseram que não podiam fazer nada a respeito. As mensagens não eram difamatórias, e apesar de seu conteúdo cheio de ódio, a menos que algo efetivamente acontecesse, não era crime. Disseram que há muitos idosos delirando que enviam essas mensagens, mas que não necessariamente se concretizam. Prometeram ficar de olho nela, o que certamente não farão, e me aconselharam a contratar segurança pessoal, claro, como se eu fosse uma estrela do rock. Bom, isso foi há 2 dias.
Então, esta tarde, em vez de apenas me enviar uma mensagem de texto ameaçadora, minha querida sogrinha de boca tão terna decidiu me ligar. Era hora de atender a chamada e gravá-la. Desta vez, alegou que havia encontrado algo sobre mim que poderia me arruinar. A curiosidade me venceu e perguntei o que exatamente era. Sua resposta foi bastante reveladora. Disse-me que a única coisa que a impediria de me arruinar seria se eu desse a Naomi o que ela queria. Eu já tinha uma ideia do que tudo isso significava, mas queria ouvi-la explicar para a gravação. Então, disse que não fazia ideia do que ela estava falando, me fiz completamente de tonto. Nesse momento, minha sogra ficou ainda mais enfurecida e disse que eu estava tentando fazê-la parecer uma idiota. Depois de me lançar vários insultos, finalmente revelou a palavra que a fez explodir, que eu estava me recusando a devolver o dinheiro que ela roubou. Essas não foram suas palavras exatas, mas dá para entender. Também não é difícil imaginar quem lhe deu a notícia sobre minha recusa em repor os negócios. Só havia uma pessoa em quem eu podia pensar, Naomi. Assim, ambas estão me enganando abertamente. Sinto que o objetivo final era que eu desse o dinheiro à minha sogra, ou seja, ela já o pegou, mas se eu ajudasse Naomi, seria como se nada tivesse acontecido para minha esposa, e minha sogra ficaria com uma grande soma. Eu as admiro. Vocês sabem como existem pessoas tão produtivas que o dia parece ter 25 horas? Pois bem, elas são dessas pessoas, só que parece que seus dias têm 25 horas usadas para treinar estupidez, porque têm que ser muito estúpidas para pensar que eu lhes daria dinheiro. Vamos ver quanto tempo levo para trazer outra atualização. Acho que vou ter que largar meu trabalho para escrever em tempo integral. Está difícil acompanhar o ritmo da minha esposa e da sua mãe estupidamente produtivas. Atualização 4. Apenas 2 dias desde a última e é como se a fofoca estivesse acelerando, não apenas em velocidade, mas também em loucura. Esta noite cheguei em casa e encontrei minha sogra vandalizando meu lar. Foi a visão mais inesperada. Para ser honesto, os sofás estavam rasgados e virados, as fotos nas paredes estavam quebradas no chão, as cortinas estavam rasgadas e até minha televisão estava quebrada. Desde a porta, eu podia ver a cozinha e parecia ainda pior que a sala de estar. Os pratos caros da minha avó estavam entre os pedaços quebrados e irrecuperáveis. E Naomi estava lá, tentando fazer sua mãe parar, implorando para que ela reagisse, mas sua mãe já estava longe demais em seu momento de loucura para ouvir sua filha. Além disso, a destruição já era grande demais para que uma simples reação estúpida consertasse. Então, quando Naomi me viu, começou a me implorar dizendo que sua mãe não sabia o que estava fazendo. Claro, você destrói um lugar como se fosse um cantor de rock dos anos 80 e não sabe o que está fazendo. Até esses roqueiros, com toda a droga que só Deus sabe, ainda se lembram de algumas coisas, e eu cairia numa mentira tão descarada? O fato de que Sophie soubesse ou não o que estava fazendo não a isentaria de enfrentar as consequências de suas ações. Sem me dar ao trabalho de responder Naomi, liguei para a polícia, os mesmos que já estavam cientes das ameaças que minha sogra vinha me enviando. Eles não demoraram para responder e arrastar minha sogra para fora da minha casa algemada. Mas isso não terminou aí, porque vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Bem, na verdade vão acreditar. Naomi se voltou contra mim e começou a me perguntar como eu pude chamar a polícia contra a própria mãe dela, quando estava claro que sua mãe não estava pensando com clareza. Perguntou que tipo de pessoa faria algo assim contra sua família e me chamou de monstro sem coração. Olá, eu a chamei de sogra. Se vocês lembram, eu já estava planejando o divórcio, mas isso foi o empurrão final. Ia ligar para o advogado em alguns dias, mas por que esperar se eu podia fazer isso agora? Depois de chamar a polícia, liguei para um advogado e pedi que trouxesse os papéis do divórcio que havia preparado alguns dias antes. E justo quando Naomi me lançava suas acusações, porque ela não parou durante 30 minutos, que foi o tempo que o advogado levou, enquanto eu tomava uma cerveja gelada, o advogado chegou. Por sorte, minha sogra não tinha atacado a geladeira, isso teria sido muito ruim. Penso que poderia ter sido eu levado algemado enquanto minha sogra ia de ambulância. O advogado se encarregou pessoalmente de entregar os papéis a Naomi, informando que ela já havia sido notificada. Ela perguntou o que era aquilo. Não a chamei de sogra à toa. Apontei que era bastante óbvio, nosso casamento havia terminado e eu não queria encontrá-la mais em casa. Assim que voltei, meu advogado prometeu cuidar da casa. Eu apenas fui para a casa dos meus pais. Ele ficou até que Naomi saísse e se certificou de trancar tudo. Eu não queria que ela permanecesse lá caso tentasse algo. O mais engraçado é que vou exigir que Naomi pague por todos os danos, incluindo o do meu coração,
por ter destruído os pratos da minha avó. Não me importa se ela terá que tirar o dinheiro do que a mãe dela roubou ou vender seus negócios, esse é o problema dela. Atualização 5. Estou com medo. Um dia depois, sim, temos atualização. O que acontece se entrarmos em números negativos? É verdade que minha sogra criaria um buraco negro? Ela voltaria para o futuro? Minha sogra, como no filme, faria crescer a parte do cérebro que lhe falta e que a faz se comportar assim? Muitas perguntas e poucas respostas. Deixando as brincadeiras de lado, porque já vejo alguém dizendo que não pode haver dias negativos, Naomi veio me ver esta manhã. Quando cheguei em casa ontem, ela já tinha ido embora, como eu pedi. Toda a casa estava livre de seus pertences pessoais e eu esperava não voltar a vê-la ou, se visse, que não fosse tão cedo. Provavelmente, ela me deu a noite para me acalmar antes de tentar pedir o que queria. Eram súplicas. Ela me implorou para não jogar fora tudo o que tínhamos por um pequeno mal-entendido. Jurou que não sabia o que sua mãe pretendia, nem o vandalismo, nem as ameaças. Ainda hoje, ela não se desculpou uma única, maldita, estupidamente miserável vez pela forma horrível como me tratou quando me recusei a ceder aos seus caprichos. Pode parecer que estou com raiva, e é porque estou mesmo. Afinal, a forma certa de começar a conversa seria com um pedido de desculpas, não com mais exigências. Ela realmente era filha de sua mãe. Eu disse que, se ela aparecesse novamente na minha casa ou na loja de moda, pediria uma ordem de restrição contra ela. Diante disso, ela me perguntou o que eu queria dizer com não pôr os pés na loja de moda, como se fosse dela. Lembrei a ela que, talvez, ela tivesse sido a cabeça por trás da loja, mas que foi o meu dinheiro que a construiu, e que havia um documento para provar isso. Quando meu advogado, sim, o mesmo, insistiu em redigir um documento detalhando os termos do investimento na loja, eu hesitei, já que era minha esposa e eu não podia imaginar que ela me trairia. No entanto, meu advogado insistiu, e ele vale seu peso em ouro, literalmente. Quando lembrei isso a ela, ela me chamou de insensível. Eu a chamei de sogra, claro. Não demorou muito para que ela deixasse de lado a fachada doce e mostrasse sua verdadeira natureza. De qualquer forma, ela está fora da minha vida, e se minha família e amigos tiverem algo a dizer sobre isso, posso chamá-los de sogra também. Estou com medo de ir dormir. Podia acordar no meio da noite com uma atualização, suando e com uma sogra debaixo da minha cama. Atualização 6. Nesses meses, não houve paradoxos espaço-temporais quânticos misturados com teorias de cordas e campos gaussianos cheios de condimentos para hambúrguer. Não apenas a sogra 1 e 2 receberam uma dose de realidade sem relatividade. Houve algumas coisas menores que decidi não publicar, especialmente porque tinha medo de mexer com o paradoxo espaço-tempo. Com isso e com advogados não se brinca. Isto é o que aconteceu. Como não apenas provei que havia investido na loja de moda, também estava no meu direito de processar minha sogra como sócia desse negócio. Também processei minha ex-esposa por todos os estragos causados pela mãe dela, da qual não me esqueci, mas como ela permitiu, é a responsável. E, para completar, me divorciei. Na divisão de bens, foram incluídos todos os danos da minha casa, a qual minha ex não teve acesso, pois era uma propriedade familiar, não um bem matrimonial, mas ela teve acesso às responsabilidades pelos danos que sua mãe causou, o mesmo que sua mãe. Aqui é onde tudo começou a se complicar, porque há muito dinheiro e propriedades em jogo. Quero tentar explicar o melhor possível, mas é possível que cometa erros aqui. A parte do negócio da qual eu era sócio, eu vendi. Não fui tão mal e tentei vendê-la para Naomi, mas ela não conseguiu comprá-la e acabou nas mãos de outra pessoa, que também comprou a parte de Naomi. Finalmente, também recuperei parte do dinheiro das contas que minha sogra roubou, mas apenas o proporcional do negócio e apenas a parte que me correspondia. Naomi, por outro lado, deixou que sua mãe conservasse parte do dinheiro dos apartamentos porque precisava pagar os estragos, dos quais também houve uma parte que Naomi arcou. Parece complicado, e é por isso que tive um advogado e um contador trabalhando nisso. E acredite, os pratos da avó eram os pratos da avó. Não íamos exigir apenas o valor monetário, havia um valor sentimental muito profundo. Minha sogra, além disso, passou 6 meses na prisão, mas foi uma visita sem permissão de saída. E acho que não me esqueci de nada. Sei que o saldo de tudo isso foi negativo para Naomi e sua mãe, porque até tiveram que vender os apartamentos. Acho que, sem esses milhares de dólares, é provável que a mãe dela tivesse passado 5 anos visitando a cadeia. Sabe o que penso?
Sabia que a mãe dela provavelmente já a descartou novamente, agora que ela não tem mais valor para ela, mas estou completamente afastado para saber disso. Lembro-me de um comentário, quando publicar era meu trabalho em tempo integral, que dizia que eu não deveria me intrometer na relação da minha esposa com sua mãe, que ela deveria aprender a lição sozinha. Isso conta como lição? Acho que sempre é triste terminar um casamento, mas este não acho que tenha sido tão triste quanto você poderia pensar. Mais triste me deixa saber que esta pode ser minha última publicação. Às vezes fico melancólico e penso que gostaria que minha sogra viajasse a 88 milhas por hora e viajássemos no tempo, mas apenas pelas publicações, embora também para não ter conhecido minha esposa.